irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 19. Gênesis, capítulo 22. Temos pensado aqui esse mês, começamos a pensar desde hoje pela manhã sobre o Deus que governa e o Deus que governa por meio das suas promessas, o Deus fiel que governa por meio das suas promessas. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de Isaque, seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Palavra do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós podemos lê-la e partilhá-la aqui com liberdade. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por essa bênção que é podermos juntos, na Tua presença, celebrar o Teu nome, cantar sobre o Teu governo, sobre um Senhor que reina, sobre um Senhor que tem Sua vontade muito bem estabelecida, e essa vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Esse Deus que nos chama a uma caminhada, a intimidade com Ele, e por meio de Cristo estamos aqui, Pai, ansiosos do Senhor, ansiosos por Te conhecer mais, querendo desfrutar ainda mais da Tua presença, querendo conhecer-Te ainda mais. Por isso vem ao nosso encontro, Pai, que a Tua palavra, que apresenta uma realidade tão profunda, que muitas vezes humilha até o nosso coração, por percebermos a nossa pequenez,
diante de coisas tão grandes que o Senhor requer de nós, que o nosso coração se prostre diante do Senhor e que a gente possa, Pai, sair daqui tendo essa plena convicção de que o Senhor falou conosco. Assim como o Senhor já tem usado os cânticos, a leitura da Tua Palavra, usa também esse momento, Pai, para encontrar o nosso coração. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, quando observamos a vida de Abraão, hoje pela manhã nós pensamos aqui no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus ali anima Abraão e promete um filho a Abraão. Nós percebemos uma história de relacionamento com Deus. Não é meramente a história de um professor e do seu aluno, não é meramente a história de um Deus que está jogando um conjunto de matérias e Abraão está ali como aquele bom aluno, prestando atenção em tudo, decorando todas as normas, decorando todas as leis, guardando no coração uma série de regras morais. Não é isso. Ainda que no meio desse relacionamento, ou por conta desse relacionamento, Deus expresse a sua vontade ao nosso coração, a sua vontade ao nosso coração, ela nunca é lançada, ela nunca é jogada para nós com indiferença. A vontade de Deus é revelada ao nosso coração e nós percebemos isso na caminhada dos homens de Deus na Escritura, sempre por meio da intimidade desses homens com Deus, sempre por meio do relacionamento desses homens com Deus e principalmente nesse crescente amadurecimento que é fruto dessa caminhada com Deus. É muito triste a gente perceber pessoas que já estão na igreja há muitos anos, pessoas que leem muito a Bíblia, leem vários livros, mas não amadurecem. É muito triste a gente perceber isso, perceber as contínuas queixas, a vitimização, a gente perceber tanto ego, a gente perceber tanto eu no governo, ou querendo de alguma forma tomar posse das coisas, ou querendo de alguma forma se estabelecer como sendo um tipo de senhor, de senhora, e isso não só na igreja, mas dentro de casa também. A convivência com o outro, com o esposo, com a esposa, é sempre aquela coisa muito truncada. A convivência dos filhos é cada vez mais difícil. Os pais não conseguem se relacionar, meramente impõem quando impõem, e muitas vezes também os filhos não respondem de uma forma bíblica, respondem sempre de uma forma muito ríspida, impõem a sua vontade, impõem o seu querer, não respeitam mais os seus pais. A gente vê também isso de forma mais generalizada na cidade que a gente vive, no país que a gente vive, a gente vê tudo isso de forma muito clara. E tudo isso, irmãos, é a falta do relacionamento com Deus. É falta de relacionamento com Deus. É falta de vida com Deus. A partir do momento em que a memória sobre Deus, a imagem sobre Deus, a imagem de Deus, a partir do momento em que as pessoas, elas viram as costas e elas querem cada vez mais caminhar com os seus próprios pés, seguindo o seu coração, a gente vai percebendo o que é que acontece de forma muito clara na sociedade. É interessante, por exemplo, nas leituras de Eugene Peterson, que a gente vê ele falar muito sobre a questão da poesia. Isso é só um exemplo. A gente olha a poesia dos nossos dias. Eu não estou falando nem de poesia de cristãos, mas a poesia de uma forma geral. O tipo de música que é composta hoje, o tipo de filme que é produzido hoje, o tipo de literatura que é produzida hoje, a gente percebe cada vez mais esse distanciamento. É como se a imagem de Deus estivesse cada vez mais apagada no coração do homem, como se qualquer lembrança, qualquer resquício de Deus quisesse de alguma forma ser extirpado do meio da sociedade, porque tudo isso é pesado, é retrógrado, é de alguma forma algo que impõe uma verdade absoluta, e eu quero ter a minha verdade, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir o meu coração, eu quero viver os meus sonhos. A gente vai percebendo tudo isso de forma muito clara. Mas é interessante que essa mesma visão que está presente no coração daqueles que não conhecem a Deus, ela adentra os portões da igreja, ela adentra as portas da igreja, e ao invés de termos uma mente que é biblicamente orientada, ao invés de, por esse relacionamento com Deus, estarmos satisfeitos,
Parece que ficamos tão insatisfeitos que todas essas propostas que fazem parte da convivência ou da caminhada de pessoas que não conhecem a Deus, começam a ser agora assimiladas por nós e de alguma forma agora passamos de uma quietude, de uma paz, do desfrutar da shalom de Deus para uma inquietude, para um estado de preocupação constante, para um estado de ansiedade. E ansiedade, irmãos, ela não reflete o amadurecimento. É claro que existem causas até mesmo físicas, existem pessoas que têm distúrbios hormonais, existem situações até que muitas vezes a gente não espera e de repente é uma tragédia que mexe com o coração da gente, que mexe com as nossas emoções e nos desestabilizam. Entretanto, a maior parte das crises de ansiedade dos nossos dias é por conta daquilo que ouvimos, é por conta daquilo que de alguma forma tem alimentado o nosso coração e tem gerado no nosso coração uma dúvida constante sobre o ser de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre as promessas de Deus. Nós passamos de pessoas que creem para um tipo chamado ateu prático. Não é um ateu teórico, mas é um ateu prático. A nossa confissão de fé parece permanecer intacta. Os nossos posicionamentos teológicos parecem permanecer intactos, mas a nossa vida ela não reflete aquilo que cremos. É como se houvesse um profundo abismo entre uma coisa e outra, e estamos lá vivendo a vida como qualquer pessoa que não conhece a Deus, como qualquer pessoa que não tem relacionamento com Deus, tomados de ansiedade, tomados de uma sede de justiça própria, tomados do desejo de alguma forma se assenhorar da vida, tomar as rédeas da vida e viver segundo o nosso coração. Essa é a visão desse mundo caído e incrivelmente é a visão que tem tomado conta do coração de muitos crentes. A chamada de Deus para Abraão é acima de tudo uma chamada para confrontar o coração. A gente percebe lá essa chamada acontecendo em Gênesis 12, e a gente vê até aqui o capítulo 22, muitas quedas de Abraão, muitos momentos de fracasso na vida de Abraão, muitos caminhos que têm consequências até os dias de hoje, muitos caminhos que foram tomados por Abraão, que não honravam a Deus, que não santificavam o nome do Senhor. Mas acima de tudo, irmãos, nós percebemos esse Deus que governa, regendo a vida de Abraão, e ainda que em meio às quedas de Abraão, amadurecendo o coração de Abraão. Eu falei isso aqui pela manhã, e é certo, irmãos, todos nós nos encontramos num processo de amadurecimento constante, todos nós. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou em nós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Não existe um crente, um cristão que olhe e diga assim, olha, eu já sou um produto acabado. Eu falava aqui no culto de oração, no sábado pela manhã, que poderia ser até mais fácil para Deus, de repente, quando nos criou, colocar um programa, um software, um chip dentro de nós, dizendo assim, agora você é um robozinho que vai atender tudo o que eu quero. Talvez fosse até mais fácil, mas isso não reflete a pessoalidade de Deus e ao mesmo tempo como Deus molda o nosso caráter sem estuprar a nossa mente. Como Deus trabalha no nosso coração, inclusive por meio das circunstâncias, é isso que Paulo fala em Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 28, quando ele diz que Deus coopera, ou Deus age em meio a todas as coisas que acontecem para o nosso bem. Há uma ação direta de Deus em meio a todas as coisas. Deus não perdeu o controle, Deus não está simplesmente de mãos atadas, sem um objetivo claro. Mas esse processo de caminhada com Deus é, acima de tudo, um processo de amadurecimento, onde nós vamos cada vez mais tendo de Cristo e Ele vai cada vez mais tomando aquilo que é nosso. É claro que isso já aconteceu no projeto da salvação de Deus, isso já aconteceu quando um dia Deus abriu os olhos do nosso coração. Naquele momento Jesus nos deu o que é dele e tomou o que é nosso.
mas a aplicação disso é uma aplicação diária ao mesmo tempo. Nós vamos amadurecendo nesse processo, e percebemos isso de forma muito clara na vida de Abraão. E eu queria pensar com os irmãos aqui nessa noite alguns aspectos que eu percebi nesse texto, lendo esse texto, estudando esse texto durante esses dias, e que saltaram aos meus olhos. Eu fico pensando, irmãos, primeiro aqui na própria vida de Abraão. E são 3 personagens que eu queria pensar com você aqui nessa noite. O primeiro deles é o próprio Abraão. Abraão aqui, ele tem cerca de 110 anos. Ele recebeu a promessa de Deus de que seria pai, um descendente dele, um descendente que não era o escravo que estava na sua casa, o servo dele Eliezer, nem tampouco seria Ismael, aquele plano B que Abraão tem ali com Agar, instruído por sua esposa Sara, mas seria o fruto do seu casamento. Seria Isaque. 25 anos se passaram da promessa de Deus até o nascimento de Isaque. 25 anos, irmãos. 25 anos. Com certeza 25 anos é um tempo maior do que a idade, talvez, da maioria dos jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite. 25 anos. 25 anos é uma vida, é muito tempo. E foi o tempo de espera de Abraão pela concretização da promessa de Deus. Abraão tem aqui cerca de 110 anos. Isaque tem cerca de 10 anos para 11 anos aqui. É um pré-adolescente. É alguém que está começando a experimentar algumas coisas que na infância não se experimentava. Pense o seguinte: para um judeu, a maturidade ou a maioridade não acontece como nos nossos dias. Existe uma infantilização dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. A gente vê pessoas saindo de casa de forma cada vez tardia, cada vez mais tarde. A gente vê não apenas o fato de saírem de casa, mas o fato de começarem a pensar e a encarar a vida e a encarar as experiências de forma madura cada vez mais tarde. Mas para o judeu, cerca de 15 anos de idade era o período de emancipação daquele jovem. Ele passava a assumir responsabilidades, ele passava a assumir a casa muitas vezes, ele já tinha o seu trabalho, ele começava uma caminhada social diferenciada, 15 anos de idade. Por exemplo, Maria, quando se acha grávida do Espírito Santo, ela tinha cerca de 15 anos de idade. Não era uma mulher madura como nós encaramos hoje, era uma adolescente. Entretanto, ela já era noiva, ela já estava se preparando para o casamento. Então, Isaque está nesse estágio de preparação, cerca de 11 anos de idade. Ele está nesse processo. E a gente vai perceber também na vida de Isaque aqui algumas atitudes que deveriam fazer parte da nossa caminhada, inclusive com os nossos filhos. Mas pensando em Abraão, esse homem de cerca de 110, 111 anos, esse homem amadurecido não só pelo tempo, mas principalmente por sua relação com Deus, ele nos demonstra aqui de forma muito clara uma maturidade completamente diferente da maturidade do início. Isso talvez seja lógico, isso talvez seja algo que na mente da gente a gente diga assim: nossa, o tempo se passou, durante todo esse tempo, cerca de 30 anos de caminhada com Deus, é claro que a pessoa amadurece. Nem sempre, irmãos, e eu já falei isso aqui no início, nem sempre. Percebemos pessoas que têm anos de igreja, já leram livros e mais livros, mas não conseguem amadurecer no seu relacionamento com Deus. E eu penso aqui que um grande sinal do amadurecimento é a obediência, é a submissão a Deus, que vem por meio da compreensão de quem é Deus e de quem eu sou diante de Deus. A partir do momento em que nós sabemos, conhecemos, temos a consciência de quem é Deus e de quem nós somos, a partir do momento em que nós sabemos, conhecemos bem qual é a nossa identidade, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é a missão que Ele nos deu, nós passamos de um período de imaturidade espiritual, deixamos de ser crianças em Cristo, como Paulo, por exemplo, chama a igreja de Corinto na sua primeira carta, para um estado de maturidade espiritual. Nós passamos a compreender o movimento de Deus e a ação de Deus,
não naquilo que nós queremos, ou não naquilo que é ideal nosso, mas naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está fazendo. Eu conheço pessoas que desenvolvem métodos para, por exemplo, crescimento de igreja. E aí dizem assim, olha, vamos focar no crescimento esse ano. E para que a igreja cresça, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo outro. E ao mesmo tempo eu conheço inúmeros casos de igrejas onde simplesmente Deus está mandando pessoas para lá. Que não há um método específico, que não há nada declarado, que não há um movimento onde as pessoas estão por aí, de alguma forma proclamando uma placa, proclamando uma denominação, mas simplesmente Deus está mandando pessoas para lá. Isso para mim é muito mais parecido com o que acontecia em Atos no capítulo 2, onde a igreja caiu na simpatia de todo o povo e dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. E nós precisamos aprender de alguma forma a perceber o movimento de Deus e aprender com o movimento de Deus e lidar com o nosso coração diante desses movimentos de Deus. Isso é só um exemplo. Mas, por exemplo, o pai que agora, o marido que agora no seu casamento tem o seu primeiro filho, ele vai aprender a lidar com aquela situação. A esposa vai aprender a lidar com aquela situação. Não são mais pessoas que têm uma agenda tão livre quanto antes. Mas agora há uma série de restrições que fazem parte daquele tempo, daquele período, até o amadurecimento. E há quem diga, as pessoas mais experientes, depois que você é pai, a preocupação nunca acaba. Você vai estar lá com os cabelos todos brancos, mas você ainda se preocupa com seu filho e olha para ele como se ele ainda fosse aquele menino pequenininho correndo dentro de casa. Você ainda olha assim. São fases, são etapas que nós precisamos aprender a perceber o movimento de Deus e a nos inserir nesse movimento e a participar desse movimento de forma alegre, compreendendo Deus, compreendendo quem nós somos e o papel que Deus nos deu em meio a essas circunstâncias que Ele tem nos colocado. E Abraão entende isso. Quando Deus chama Abraão aqui, Deus põe uma prova muito difícil para Abraão. Irmãos, eu estava relendo esse texto hoje à tarde e eu me segurei durante vários momentos para não chorar. Principalmente depois que a gente é pai, a gente passa a observar esse texto aqui e a trazer ou a fazer comparações desse texto com o amor que nós sentimos por nosso filho ou nossos filhos. A gente passa a olhar assim. Depois que eu saí do quarto, eu encontrei com minha filha e eu dei aquele abraço nela assim, porque você fica pensando nisso aí. Imagina se Deus pedisse algo assim para você. Essas coisas, elas mexem com o coração da gente, elas chocam o coração da gente. Como Deus pode pedir o sacrifício da vida de um pré-adolescente, de um adolescente, ao seu próprio pai, um único filho dele, o filho da promessa, aquele que Deus havia falado, havia prometido, e 25 anos foi esperado. Como Deus agora pode cobrar a vida dele? Como Deus pode pedir a vida do meu Isaac? Sabe, irmãos, e eu não percebo aqui em Abraão, ainda que lutas assim possam ter passado no coração de Abraão, eu não percebo aqui um Abraão vitimizado, um Abraão murmurando, um Abraão de alguma forma colocando Deus contra a parede e dizendo assim, eu não entendo o que o Senhor está dizendo, eu ordeno que o Senhor retire isso da minha vida. Eu não vou ouvir essa vocação que o Senhor está me fazendo. Mas nós percebemos aqui, em meio a esse amadurecimento, uma obediência, uma submissão àquilo que Deus está falando. Perceba alguns verbos que aparecem aqui, eu não vou citar todos, apenas alguns. Versículo 3, por exemplo, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, rachou lenha e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você percebe que os verbos que são colocados aqui, eles representam uma atividade de Abraão. Tiago fala sobre isso na sua carta. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta.
E as obras aqui não são uma tentativa de Abraão de se justificar diante de Deus, mas uma resposta de Abraão em devoção, em obediência à vocação que Deus havia feito. Abraão sabe quem é Deus, Abraão conhece a sua identidade em Deus, Abraão ouviu o evangelho do próprio Deus, quando Deus disse que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão compreende a sua vocação, Abraão entende que a terra que Deus havia lhe prometido, a descendência que Deus havia lhe prometido, era muito maior do que Isaque, e era muito maior do que a geografia de Israel, era muito maior do que tudo isso. Era muito mais do que tudo isso. Abraão compreende que o seu descendente não é simplesmente Isaque, mas Abraão de alguma forma já compreende que há alguém que vai vir dessa linha de descendência, que será o redentor e o abençoador de todas as famílias da terra. Abraão entende isso. Paulo diz que o evangelho foi anunciado a Abraão, Gálatas capítulo 3, e Abraão teve essa compreensão do evangelho, que não era meramente Isaque, mas que tudo aquilo de alguma forma, ainda que ele não soubesse nem o nome, apontava para Jesus Cristo. Apontava para Jesus Cristo. Então Abraão obedece. Abraão sabe quem é Deus. Abraão obedece. O versículo 4 nos diz que ao terceiro dia, depois de haver saído de casa, Abraão ergue os olhos e viu o lugar de longe. Imagine, irmãos, 3 dias de caminhada. 3 dias. E eu fico pensando, e eu estava pensando durante essa semana, o que foi que Abraão conversou com Isaque durante aqueles 3 dias? Talvez seja uma das coisas que a gente chegue para ele e pergunte lá no céu: Abraão, me diz aí, o que foi que vocês conversaram? Ou não conversaram? Eu paro para pensar, irmãos, nos detalhes disso aqui, e eu fico tentando imaginar até os passos daquele jumentinho sobre aquele deserto, o frio durante a noite, o calor durante a manhã, Isaque carregando a lenha, Abraão com o fogo e o cutelo na sua mão, eles simplesmente seguindo juntos, os seus servos ali, à noite acampados, durante o dia andando. 3 dias, 3 dias em que você sabe o que Deus está requerendo de você, e 3 dias que você está ali junto do seu filho. Talvez para a gente seja algo muito estranho essa imagem, um Deus que pede o filho em sacrifício. Mas naquele tempo, no Oriente Antigo, as práticas de sacrifícios de filhos a deuses que não era o Senhor, a deuses estranhos, a deuses pagãos, era algo comum. Em escavações que foram realizadas há alguns anos atrás, principalmente na parte do Egito e em alguns momentos ali em cidades cananeias, nessa época que fazem parte de Israel, foram encontrados vários crânios de crianças com perfurações no meio da testa. Sacrifícios para Moloque, nós encontramos isso no neto de Ezequias. Ele sacrifica o seu filho para Moloque, ele oferece o seu filho para Moloque. A gente tem então uma cultura que é impregnada disso, e Abraão ele tinha um conhecimento de que isso acontecia na adoração a deuses pagãos. Só que todos esses deuses eram falsos, e todos esses sacrifícios apontavam para uma realização pessoal. As pessoas ofereciam os seus filhos em sacrifício esperando algum benefício, alguma benevolência do Deus que eles criam. E aqui não é Abraão que está entrando num pacto com Deus e dizendo assim: olha, eu quero isso, por isso eu vou entregar o meu filho. Não é Abraão, mas é Deus quem está chamando Abraão a isso. E no meio dessa caminhada, a gente percebe aqui agora o coração de Isaque. O versículo 7 diz que, ou melhor, o versículo 6 diz que Abraão ali agora sozinho com Isaque, eles começam a subir, a peregrinar para o local agora juntos. Eles caminhavam juntos. Quando Isaque de repente diz a Abraão, seu pai: Pai, eis aqui o fogo, está aqui a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto?
Isaac está percebendo o que é que está começando a se desenrolar ali, o que é que está se desenrolando ali. Pai, a gente tem aqui o fogo, a gente tem aqui a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão simplesmente responde a Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E depois a gente não percebe Isaac aqui agora revoltado, dizendo assim: que história é essa? Que história é essa, pai? Eu conheço essa região, eu sei que a gente não vai encontrar nenhum cordeiro lá, que história é essa? Simplesmente eles continuam a caminhada juntos. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos, porque na nossa relação com os nossos filhos, aqueles que são pais aqui, muitas vezes nós não compreendemos aquilo ou aquele chamado que Deus faz para nós enquanto pais. Não é simplesmente, Abraão não tinha aqui a lei ainda, não tinha aqui os 10 mandamentos, não tinha uma série de ensinos formais para passar para Isaac. Mas havia uma instrução que é muito poderosa, sendo transmitida para Isaac. Isaac estava percebendo Deus na vida do seu pai. Isaac estava percebendo que o seu pai não era simplesmente um hipócrita, que lê uma série de livros e de versículos, mas que não tem paixão nem relacionamento com Deus. Isaac está percebendo que o seu pai não é um hipócrita que enche a internet com versículos e com frases bonitinhas, mas que não tem relação nenhuma com Deus. Pelo contrário, seu pai é um homem de Deus. É o que Isaac está vendo. Ele está vendo alguém que reflete a presença de Deus, que reflete o caráter de Deus. Nessa caminhada de amadurecimento, ele está vendo agora um homem maduro que conhece a Deus, que anda com Deus. Por isso, quando Abraão responde, Deus proverá, Isaac simplesmente e mais uma vez se cala e segue. Porque Isaac sabe que se Deus falou com seu pai, Deus falou com seu pai. Que o sim é sim e que o não é não. Isaac sabe que o seu pai de alguma forma não vai montar uma historinha, ou que o seu pai vai ludibriar, ou vai tentar criar algum artifício para que ele se sinta bem. Ele responde a verdade: meu filho, Deus proverá para si um substituto, o cordeiro. Deus proverá para si. E Isaac continua essa jornada com seu pai. O versículo 9 diz que eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E eu fico pensando mais um movimento complicado aqui de Abraão, porque os altares eram edificados por meio de pedras. Então Abraão gastou tempo ainda pegando pedras, colocando pedras uma em cima da outra, formando ali um altar. Talvez ali 60 centímetros de altura, na largura do corpo de um adolescente. Abraão gastou tempo para fazer aquilo. Não há uma participação direta de Isaac aqui, mas é Abraão quem constrói o altar. É Abraão que pega a lenha que Isaac carregou e coloca sobre aquele altar. E é Abraão quem amarra, deitando o seu próprio filho, amarrando o seu próprio filho naquele altar. Isaac aqui não está murmurando e dizendo assim: pai, Deus proverá. E cadê a provisão de Deus? Cadê, pai? Não chegou ainda. Olha, pai, cadê o cordeiro? Pai, que história é essa? O Senhor está me amarrando aqui. Ele está silencioso, como uma ovelha muda. Isaac está calado aqui nesse momento. Talvez algumas lágrimas descendo dos seus olhos. Eu penso a aflição no coração de Abraão. Eu penso tudo aquilo, todas aquelas histórias passando na mente dele, todos aqueles 25 anos de espera, tudo aquilo ali passando. Ele era homem como nós, todos os sentimentos brotando no seu coração, a dor de repente ter que sacrificar o seu próprio filho naquele local, mas acima de tudo um coração obediente, um coração submisso, um coração que está disposto a ir até as últimas consequências. E se você me permite convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17. Veja o que é que o autor aos Hebreus nos diz e a interpretação que ele nos dá daquele fato, daquele ato de Abraão. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor:
pela fé, não é meramente por algo que eu estou vendo, porque eu não estou vendo o Cordeiro, não é meramente por alguma coisa que eu estou dizendo assim, olha, mas agora vai surgir alguma coisa aqui para mudar essa situação, porque uma pessoa está passando por ali com um cordeiro. Não, ele não está vendo nada, e a fé é exatamente isso, é a certeza de coisas que se esperam, e ao mesmo tempo a convicção de fatos que nós não estamos vendo, que os nossos sentidos não estão percebendo. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E a palavra ofereceu aqui, irmãos, ela tem um sentido perfeito. O que aconteceu aqui no coração de Abraão é que Abraão deu Isaque por completo. Era como se Abraão tivesse nessa atitude, ou nesse ato de fé, dizendo assim, ele não é meu. É como se ele tivesse aberto mão aqui completamente do fato de ser pai de Isaque. É como se ele dissesse assim, ele não me pertence, não cabe a mim gerenciar a vida dele, não cabe a mim aqui de alguma forma orquestrar os sonhos, os planos, a vontade de Deus, nem aquilo que eu idealizei a vida toda, sonhei durante 25 anos para a vida desse rapaz, não cabe a mim. Abraão simplesmente o coloca naquele altar, ele oferece, ele entrega, e o que o texto nos diz aqui é que não pertence mais a ele. Aquilo foi de forma perfeita, de forma completa, de forma total. Não pertence mais a mim. Abraão ofereceu Isaque. E aí o autor aos Hebreus diz, estava mesmo, a questão aqui é uma questão de convicção, estava mesmo pronto para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E aqui, irmãos, o versículo 19 nos diz algo muito precioso, veja só, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Porque ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. É interessante que na subida, ou naquele momento em que Abraão está indo para o local onde Deus havia designado, Abraão já demonstra isso para os servos que ficam. Abraão diz para os servos, versículo 5, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Essa convicção daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou, era muito mais forte do que a visão da realidade que Abraão tinha naquele momento. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Existem muitas notícias que a gente vê em rede social, existe muita coisa que se passa em jornal, existe muita coisa que a gente acha na internet, e existem pessoas que estão aflitas, ansiosas, preocupadas com o mês de outubro desse ano, onde acontecerão as eleições, e muitas vezes colocam a sua esperança em pessoas, em homens, naquilo que é visível, e muitas vezes colocam a sua expectativa, a sua esperança, ou numa mudança, ou numa continuidade, ou numa coisa mais radical, ou em alguém que de repente possa se revoltar e haver uma revolta no Brasil também, e ficam temerosas, aflitas, exaustas, cansadas, preocupadas, ansiosas. Irmãos, a caminhada de maturidade reflete um coração que percebe que quem está sentado no trono é Deus, não é homem nenhum, que quem tem as rédeas da história é Deus, não é sistema político, econômico, qualquer coisa, não é Deus. Maturidade reflete ou é refletida em alguém que está percebendo Deus, e isso não é pieguice, irmãos, isso não é superficialidade,
Existem muitos e muitos por aí que dizem assim: olha, mas nós precisamos levantar uma bandeira, mas isso e aquilo outro. Irmãos, eu procuro na Bíblia, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, um momento só de revolta, de rebelião ou de ansiedade, eu não encontro. E eles tinham sobre si o pior império que já governou sobre a face da terra, o império mais sanguinolento, mais truculento. Eles tinham os piores governos, eles estavam debaixo das piores circunstâncias, mas eles caminhavam pela fé, sabendo que, como Abraão foi peregrino sobre a terra, e usando aqui a mesma palavra de Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros sobre essa terra, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a essa terra. A nossa identidade não é simplesmente um RG que foi emitido pela Secretaria de Segurança do Estado de Pernambuco ou de qualquer outro estado. A nossa identidade não é essa, mas a nossa identidade é firmada no Senhor Jesus, é firmada nele. A nossa identidade está em Cristo, a nossa missão é dada por Cristo. Por conta dessa identidade que nós temos, desse relacionamento que nós temos com Ele, nós compreendemos a vida de uma perspectiva totalmente diferente. Não era porque Paulo era um super-homem, que aí Paulo está dizendo: olha, eu estou disposto a partir e estar com Cristo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Não, mas isso é a minha vocação e é a sua vocação também. Abraão, ele espera contra a própria esperança. Ele tem a promessa de Deus diante de si. Ele está com um cutelo levantado, pronto para sacrificar o seu filho. Ele ofereceu, ele entregou, não é mais dele. Ele entende o senhorio de Deus, ele entende as promessas de Deus, ele entende quem é Deus e quem Ele é, a sua finitude, a sua limitação e ao mesmo tempo a sua submissão a esse Deus soberano, poderoso, que é capaz de ressuscitar Isaque dos mortos. Ele entende tudo isso, irmãos. Abraão peregrina na terra da promessa como que em terra alheia. Ele não está preocupado com a geografia meramente, como hoje se vive essas guerras todas lá, onde se discute um pedaço de terra. A visão de Abraão não é essa. Abraão tem a sua identidade tão firmada em Cristo, que ele sabe que há uma cidade, onde Deus, Ele é o arquiteto e é o edificador dessa cidade. Ele sabe que nessa cidade reina a justiça de Deus, reina a paz de Deus, reina a bondade de Deus. Mas ao mesmo tempo ele sabe que não é só lá, mas que aqui, nesse momento onde Isaque está deitado sobre o altar do sacrifício, o mesmo Deus justo, santo e bom, é poderoso para, mesmo o seu filho sendo sacrificado, executar ali a sua vontade, ressuscitando o seu filho dentre os mortos. Ele sabe que Deus pode intervir na história, mesmo contra qualquer expectativa e esperança humana. Ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Somos chamados de crentes, irmãos. Somos chamados de crentes, e talvez esse adjetivo tenha se tornado uma vergonha dentro do nosso país. Porque antigamente, quando você ia fazer uma compra numa cidade do interior, e se sabia que você era crente, olhava-se e percebia uma pessoa que era honesta, e muitas vezes nem nota promissória ou duplicata se pedia para assinar. Ah, você é crente, você é um homem correto, é um homem honesto. Mas crente hoje é sinônimo de caloteiro. Crente hoje é sinônimo de alguém que, como qualquer outro, fura sinal, fura fila onde quer que chega, porque diz assim: olha, o meu direito é maior do que o direito de qualquer um. Crente hoje estoura cartão de crédito, vive pendurado, compra coisas que não pode pagar, porque não entende a sua identidade em Cristo. Não reconhece esse Deus que governa sobre todas as coisas e simplesmente vai vivendo a vida como qualquer um. Você vai comprar um carro hoje em dia, você vai fazer o cadastro, já passei por isso uma vez. Você chega lá: qual é a sua profissão? Não, eu sou pastor. Aí daqui a pouco você volta lá, o vendedor todo sem jeito, diz assim: ó, aconteceu algum problema, seu cadastro foi negado. Por quê? Porque pastor é profissão de risco.
A quantidade de sem vergonha, de covarde que tem por aí, com o título de pastor, e vive simplesmente enganando, e as massas ignorantes seguem, porque simplesmente se tem um discurso bonito, cheio de palavras vazias e de promessas que não são bíblicas, e as pessoas vão como uma boiada atrás dessas pessoas, simplesmente olhando e idolatrando pessoas. Não têm a palavra de Deus e se perdem por não conhecer a Deus nem a sua palavra. E vivem no mundo como qualquer incrédulo, com as mesmas inclinações, não amadurecem nunca, não crescem nunca, vivem de domingo após domingo, mas não se relacionam com Deus durante a semana, não buscam a Deus, dependem sempre daquela perspectiva católico-romana de um sacerdote que as ponha diante de Deus, que as abençoe, que erga a mão, que toque no paletó, que jogue não sei o que lá, que passe o suor ungido, que faça alguma mandinga, alguma coisa, porque eu não quero subir até o monte, eu não quero ver Deus face a face, eu preciso de um intermediário, de um intercessor. Quando Hebreus capítulo 10 nos diz que o véu foi rasgado, e nós podemos entrar até o Santo dos Santos, porque nós estamos cobertos por uma justiça que nos apresenta diante de Deus, onde nós podemos falar com Deus face a face, como Moisés falava dentro da tenda da congregação, como quem fala a um amigo. Mas nós abrimos mão dessa vida, abrimos mão desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. E temos uma vida muitas vezes até pragmática, simplesmente de cumprir regras, de ler coisas, de encher a mente de coisas, mas não um coração cheio de Deus. Vivemos como qualquer incrédulo, como qualquer pessoa que não conhece a Deus, seguindo o coração, vivendo para satisfazer os seus deleites, os seus desejos, e o coração aí se apresenta como um poço furado, onde quanto mais você coloca coisa, você busca no sexo, você busca nas drogas, você busca no poder, você busca no dinheiro, você sai buscando, e quanto mais você coloca, parece que muito mais ele quer, porque não satisfaz. Esquecem que Cristo é um manancial de águas vivas que de fato satisfaz, e vive correndo atrás de tudo aquilo que de alguma forma se apresenta como proposta de satisfação. Abraão creu em Deus, irmãos, e isso se reflete nessa obediência, nessa submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. Do céu, versículo 11 diz que bradou o anjo do Senhor a Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Então o anjo diz, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, o que Deus estava querendo aqui não era a cabeça de Isaac. O que Deus estava querendo ensinar a Abraão aqui, é que não há como viver uma caminhada com Ele, se o nosso coração não for totalmente dele. É por isso que Deuteronômio capítulo 6, quando nos chama a ouvir o Senhor, a buscar o Senhor, Ele diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É por isso que Jesus vai dizer a mesma coisa depois, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Porque não há, irmãos, como vivermos uma fidelidade parcial. No dia do seu casamento, quando você estava fazendo as promessas ou os votos de casamento, se de repente o pastor olhasse para você e dissesse assim, olha, você promete ser fiel 99% à sua esposa, você que é mulher, o que é que você diria? 1% só é besteira, 1% não é nada. Hein, mulheres? Homem, se de repente fosse perguntado a você, fosse o voto da sua esposa, ela lendo lá aquela coisa linda, aquele texto, tem gente que escreve texto hoje de 20 páginas, aí está lá aquela coisa linda sendo lida, a história toda da vida deles, aquela coisa, um filme se passando, e de repente na hora da fidelidade ela diz assim, eu prometo ser fiel a você 99,9% da minha vida. Você, homem, imagina, sua esposa para chegar em casa às 7 horas da noite,
7h10, 7h20, 7h40, 8 horas. Aí você diz assim, primeiro vem a preocupação, né? Será que aconteceu alguma coisa? O pneu furou, alguém bateu. Aí daqui a pouco você pega e diz assim, olha, eu vou ligar para o celular. Aí não atende, chama e ninguém atende. Aí você vai lá buscar iPhone, ativa lá o negocinho, vou rastrear onde é que o celular dela está. Aí de repente, offline. Aí você diz assim, rapaz, ela não falou que ia para lugar nenhum, o que é que aconteceu? E aquela preocupação começa a crescer, vai se tornando ansiedade já, aquela inquietude vai tomando conta do coração, e daqui a pouco você está pensando assim, rapaz, ela falou que tinha uma pessoa no trabalho, que era nova, que elogiou o cabelo dela um dia desse, rapaz, eu não acredito não. Aquele 0,1%, irmãos, parece que se torna um gigante imenso. E a gente diz assim, olha, naquela promessa era só 99,9%, não era 100%. E aquilo se torna um monstro. E a gente passa a desconfiar. Porque a fidelidade não foi de todo o coração. Deus olha para Abraão aqui e diz assim, Abraão, eu sei que agora você me teme. Eu sei que agora você entendeu o que é maturidade, caminhada comigo. Eu sei que agora você sabe que eu sou Deus, que eu governo, e que se eu prometi algo a você, Abraão, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Talvez aqui Abraão tenha lembrado até daquela aliança que Deus fez com ele, onde ele ficou ali caído, prostrado no chão, tomado por densas trevas, e o próprio Deus caminhou naquela rua de sangue, naquela estrada de sangue, por entre aqueles animais, assumindo completamente a sua aliança com Abraão. Talvez tudo isso tenha passado na mente de Abraão, e Abraão realmente estava disposto a ir até as últimas consequências, porque ele cria em Deus. Abraão, você me teme de fato, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Quando Abraão então ergue os olhos, o versículo 13 nos diz que ali estava o substituto de Isaque. Um carneiro amarrado pelos chifres estava ali. E o anjo do Senhor mais uma vez fala a Abraão e disse, jurei, veja só o que é que ele diz, jurei por mim mesmo, não é jurei por você. Não é jurei por isso que você fez. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeceste a minha voz. Obedeceste a minha voz. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que essa descendência de Abraão, essa descendência de Isaque, ela culmina com o Senhor Jesus, e os descendentes dessa descendência não são meramente os israelitas, mas são todos aqueles que caminham crendo no Senhor Jesus. São os da fé, são os que pela fé entregam a vida a Cristo, entregam os filhos a Cristo, entregam a direção dos seus negócios a Cristo, entregam a direção do seu carro a Cristo, entregam a criação dos filhos, entregam a esposa, entregam o marido. É aquele que diz assim, Senhor, eu creio tanto no Senhor, que eu não assumo mais a minha vida como sendo minha, mas eu tomo a tua vida para mim, e dou a minha vida com tudo o que o Senhor tem dado para o Senhor de volta. E assim vivo em obediência para a tua glória, e desfruto, veja só irmãos, e desfruto da tua bênção, ainda que, humanamente falando, de acordo com os padrões dos homens que não conhecem a Deus, ela não seja uma vida de sucesso, ela não seja uma vida próspera aos olhos de quem está lá fora,
mas no meu coração e aos olhos do Senhor, eu sei que é, porque eu estou no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Como disse Ashbel Green Simonton, ainda que cercado de perigos, é o melhor lugar de se estar, o centro da vontade de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria orar. Depois dessa oração, nós vamos continuar com o fechamento da Assembleia. Nós estamos reunidos em Assembleia para a eleição do pastor efetivo desde as 8 horas da manhã. E nós vamos orar agora, já louvando a Deus por tudo que Ele fez nesse dia. Dona Nilda já tem um resultado, se puder trazer aqui, Dona Nilda. Logo depois da oração a gente já fala e depois já passa para a leitura da ata para o fechamento da Assembleia. Ok? Vamos orar, irmãos? Senhor, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é soberano, porque não há outro além de Ti, não há outra rocha, não há outro que a gente conheça, não há outro, Senhor. E a gente coloca aqui o nosso coração diante do Senhor, com a nossa imaturidade, com os nossos fracassos, com a nossa pequenez, pedindo sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Colocamos aqui a nossa vida diante do Senhor, crendo que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, Pai, e que todos os Teus caminhos são retos, justos e perfeitos. Por isso, Pai, ensina o nosso coração a depender desse Deus que é poderoso, desse Deus que tem uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Nos ensina a cada dia, Senhor, caminhar submissos à Tua voz, à Tua palavra, ao Teu caráter, em meio a esse relacionamento que o Senhor tem conosco, onde o Senhor nos amadurece por meio da Tua palavra, da vida do Espírito, da comunhão e tantos outros meios de graça que o Senhor usa para alcançar o nosso coração. Senhor, pedimos a Tua bênção também sobre essa igreja, pedimos a Tua bênção sobre Pastor Sávio, sobre a equipe pastoral, sobre o conselho, a junta diaconal, sobre cada um daqueles que se encontram investidos de autoridade, daqueles que são líderes de grupo, daqueles que são professores, para que o nosso coração, Pai, seja tão cheio de Ti, que no abrir da nossa boca, que em cada gesto nosso, o Senhor apareça e a gente diminua, Pai, porque nós queremos ver o Senhor e não a homens, Pai, porque nós queremos conhecer a glória do Senhor e não a glória dos homens, Pai. Por isso, Pai, resplandeça no nosso meio e no nosso coração.